Adquira cursos e livros, clicando nos links na descrição. O Espiritismo e a doutrina cristã. Nós abordaremos neste tema de hoje o que vem a ser o Espiritismo, reencarnação, mediunidade. Nós nos basearemos principalmente nos livros de Allan Kardec e mostraremos o que a Bíblia diz em contrapartida a esses livros. Mas a nossa intenção, ao falar sobre o Espiritismo, nós queremos usar de muita caridade e amor, de modo que as pessoas que professam a sua fé no Espiritismo não se sintam agredidas. A nossa intenção ao falar esse tema, Espiritismo, não é ofender quem acredita e quem tem convicção na doutrina espírita, mas eu peço a você que me escuta agora, que tenha o coração aberto para escutar os argumentos fortíssimos, argumentos bíblicos e argumentos também humanos, para você refletir se o Espiritismo é a doutrina que lhe convém. Por que eu quero falar com muita caridade sobre esse tema? Porque muitas pessoas sentiram-se muitas vezes em certos momentos da vida feridos, com a alma enlutada, doentes, e procuraram por muitos lugares preces e orações que pudessem dar alento à sua alma sofrida em momentos de tribulação em família, morte, doenças prolongadas, câncer. E quantas pessoas nesse desespero, às vezes até encontraram as portas das igrejas fechadas e não encontraram católicos acessíveis para mitigar a sua dor, para conseguir um pouco de alento à sua alma sofrida. E quantas pessoas nessas horas de dores foram a centros espíritas, encontraram consolo, abraço, amor e carinho nesses lugares. É por isso que nós não queremos criticar essas pessoas que nessas horas difíceis procuraram centros espíritas movidos por aquele ditado: todas as religiões são boas. Mas é nosso dever então alertar essas pessoas que nem todos os caminhos levam ao Pai. O próprio apóstolo São João, no capítulo 14, versículo 6, ele nos diz: há um só Senhor. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho é Jesus, o único caminho que vai ao Pai. E é nosso dever então alertar que há caminhos que podem não ser tão seguros, que podem não levar ao Pai. Jesus é o único caminho. Depois dessa introdução, querido irmão, querida irmã, peço a você que tenha o coração bastante aberto, para que você escute a palavra de Deus, a Bíblia, e para que você escute os livros de Allan Kardec. Eu retirei trechos importantes, eu sou profundo conhecedor deste assunto. Há mais de 20 anos pesquiso sobre isso. Já li todos os livros a respeito disso, do Espiritismo, de Allan Kardec, livro dos Espíritos, dos Médiuns. E vou fazer uma comparação com a Bíblia. E vai ser necessário que você escolha qual é o caminho que você quer seguir de agora em diante. Comecemos fazendo um breve resumo do histórico do Espiritismo, quando surgiu, como surgiu, quem foi o seu fundador. O Espiritismo possui as suas bases, as suas raízes, que remontam lá do paganismo antigo. Quando Moisés, lá em Deuteronômio 18, 9 e seguintes, ele alerta os israelitas a respeito de certas práticas pagãs. Moisés já dizia que algumas práticas de evocação dos mortos já eram comuns entre os pagãos que habitavam a Palestina antes mesmo de Israel chegar àquele lugar. Portanto, o Espiritismo mais antigo, nas suas formas mais primitivas, remontam a um tempo anterior ao cristianismo. Porém, o Espiritismo moderno, ele só tomou forma, e a forma que nós encontramos hoje, o Espiritismo kardecista, só surgiu no século XIX. Começou com as irmãs Fox, filhas de um pastor evangélico.
e que, reunidos em família, começaram a escutar barulhos de batidas numa mesa. E elas julgaram que aquelas batidas na mesa eram espíritos desencarnados que estavam tentando entrar em contato com a família. E naquela época, as irmãs Fox estabeleceram uma comunicação primitiva com aquilo que elas achavam que seriam os espíritos desencarnados. Elas elaboraram 2 tabuleiros, um tabuleiro contendo num lado números e uma seta, e no outro lado letras e também uma seta. As pessoas reuniam-se em volta desta mesa e evocavam aquilo que eles achavam que eram os espíritos desencarnados, e aqueles ponteiros ora moviam para as letras e ora pelos números, e eles iam anotando aquilo que os espíritos iam falando. A esses tabuleiros chamou-se de mesas girantes. E aquele costume, no século XIX, lá pelo ano de 1848, mais ou menos, aquele costume de mesas girantes cruzou todos os lados dos Estados Unidos e se tornou muito comum essa comunicação com os mortos. Cruzou o Atlântico, foi à Inglaterra, à Escócia, cruzou o Canal da Mancha e chegou à França. E na França encontrou um intelectual, um filósofo, chamado Rivail Descartes, esqueci o nome dele agora, Rivail, um dos nomes é esse, que ele cognominou, não importa esse nome agora, o mais importante é que ele diz ter sido a reencarnação de um poeta celta de nome Allan Kardec. Até mesmo os espíritas quase não recordam o nome primitivo de Allan Kardec. Ele mesmo dizia ter sido a reencarnação desse poeta celta de nome Allan Kardec. Basta que você se recorde disso. Allan Kardec. Léon Hippolyte Denisard Rivail, que é o nome dele, lembrei, que é o nome de Allan Kardec. E Allan Kardec, ele começou a estudar esses efeitos e diz ter recebido a terceira revelação e a revelação superior dada pelos espíritos desencarnados ou espírito dos mortos, espírito de luz. Ele falava que a primeira revelação de Deus havia sido dada a Moisés, a segunda a Jesus, e Allan Kardec se dizia ser o terceiro Adão. Allan Kardec dizia ser aquele que recebeu dos espíritos de luz toda a decodificação da doutrina dos mortos. E então ele escreveu os principais livros do Espiritismo: o Evangelho segundo Allan Kardec, ou segundo o Espiritismo, Livro dos Mortos, Livro dos Médiuns. E esses livros se tornaram então best-sellers e se tornaram inclusive a base principal do Espiritismo que hoje temos no Brasil. E em 1948 foi quando iniciou-se o Espiritismo. E em 1912, a Sociedade Espírita do Brasil oficialmente divulgou que o Espiritismo no Brasil é uma religião. Então, oficialmente no Brasil, o Espiritismo ele passa a ser uma religião. Ele não é somente uma doutrina ou uma filosofia, mas o Espiritismo passa a ser então uma religião no Brasil. Oficialmente o Espiritismo é religião. Nós encontramos, eu tenho o documento em mãos, eu disse 1912, não é 1949. Aqui, Federação Espírita Brasileira, o documento expedido no Rio de Janeiro em 1949, afirma que a Federação Espírita Brasileira oficialmente declara que o Espiritismo é religião. E essa afirmação novamente está escrita no dia 5/7/1952, novamente a Federação Espírita Brasileira reconhece que o Espiritismo não é só filosofia, mas o Espiritismo também é uma religião. Então nós iremos tratar o Espiritismo como religião. Quais são os principais conceitos de Deus? Para o Espiritismo, Deus é monoteísta. Nós acreditamos na Trindade. Mas eles acreditam em um só Deus. Até aí,
O Deus que o Espiritismo acredita é o mesmo Deus que o catolicismo acredita. Porém, para o Espiritismo, eles acreditam num Deus distante e que deixa o homem à sua própria sorte, à mercê de reencarnações sucessivas, e não admite a intervenção de Deus para a salvação do homem. O homem é que tem que buscar sua salvação, o homem é que tem que purificar-se para chegar até o estado de homem perfeito, homem de luz, até a santidade perfeita, até chegar à grande luz que é Deus. Para nós, Deus é Pai. Deus não é apenas luz, como afirma o Espiritismo que Deus é luz. Deus não é só luz, Deus é uma pessoa e é o seu Pai. Segundo conceito, o conceito do homem é bem diferente do cristianismo, pois a Bíblia afirma que o homem tem corpo, alma e espírito. O Espiritismo fala que o homem tem corpo, espírito e perispírito, que seria uma áurea que recobre o ser humano, e com essa áurea é possível que a pessoa tenha um contato com o mundo dos mortos ou com o mundo dos desencarnados. Segundo o Espiritismo também, o terceiro conceito, Jesus é apenas um espírito desencarnado. Para Allan Kardec, isso está no livro dos médiuns. No primeiro capítulo ele afirma que Jesus não é Deus, mas é um espírito reencarnado que veio reencarnando através das gerações e se tornou um espírito de luz. Para o Espiritismo, Jesus Cristo não é Deus, mas apenas o governador deste mundo. E existem outros mundos, onde existem outros governadores, outros Cristos. Para o cristianismo, Jesus é Senhor do universo e o Filho único de Deus. E foi neste mundo em que Deus escolheu se tornar homem, um de nós. Para nós, Jesus Cristo é Senhor do universo. E aqui neste mundo, Jesus escolheu a cada um de nós para sermos filhos de Deus e não apenas para sermos outros seres misturados no universo. Nós somos seres filhos de Deus e não somente centelhas da divindade espalhadas no cosmos. Não, nós temos uma identidade. Quarto conceito do Espiritismo. Para o Espiritismo, não existe um Salvador. O homem é o seu próprio Salvador. É o que nos dá a entender claramente no livro O Reformador, de Allan Kardec. Na edição que nós retiramos isso, é a edição de 1955, página 236, Allan Kardec fala o seguinte: a salvação não se obtém por graça, nem pelo sangue derramado no madeiro, mas a salvação é o ponto de esforço individual que cada um emprega na medida de suas forças. Para Allan Kardec, Jesus morreu na cruz inutilmente e o sangue de Jesus na cruz não pagou pecado algum. Meu irmão, minha irmã, escuta, eu não estou atacando você, agredindo você. Eu estou citando um livro de Allan Kardec. Talvez você seja espírita e acredite que Jesus é Deus. Mas Allan Kardec afirma claramente que o que salva não é a salvação de Jesus. Na cruz não foi nada. O sangue de Jesus não salva. O que salva são as reencarnações. E ainda mais, no livro Roma e Evangelho, na sua 5ª edição, logo no início a palavra de Deus vai contrapor aquilo que nos mostra o Espiritismo. Roma e Evangelho, olha o que diz Allan Kardec. Jesus não podia, nem quis, assumir todas as responsabilidades individuais, contraídas ou por contrair, emanada dos pecados dos homens, e muito menos podia, pelo sacrifício de sua vida, remir a humanidade da pena de desterra a que fora condenada. A redenção da humanidade não se firma, pois, nos méritos e sacrifícios de Jesus, e sim nas boas obras. Você pode aceitar isso? Pode aceitar essas palavras de Allan Kardec que fala que não existe perdão dos pecados, que a salvação não se obtém pela graça do sangue derramado no madeiro, mas a salvação se obtém pelas reencarnações sucessivas? Você acredita mesmo nisso?
que Jesus morreu inutilmente na cruz? Não, nós temos a certeza absoluta que foi o sangue de Jesus derramado na cruz que nos deu a salvação imerecida. Que nenhum de nós é capaz de merecer tanto amor de um Deus derramado na cruz, a grande prova de amor de Deus. Para Allan Kardec, esta prova de amor na cruz foi somente teatro. Não serviu para nada. Eu lhe pergunto, você que me escuta agora, para você Jesus morreu inutilmente na cruz? É por isso que você não pode ser espírita. Eu não entrei nos argumentos bíblicos. Eu estou citando livros de Allan Kardec. Eu estou mostrando doutrina kardecista. Talvez você seja kardecista e um pouco cristão, mas o que eu estou mostrando é documento. Eu estou mostrando livros. E eu não estou querendo agredir você que professa, talvez, uma fé em Jesus Cristo. Você acredita que Jesus é Deus. Mas o kardecismo, que é chamado espiritismo de linha branca, não acredita que Jesus é Deus. Ainda mais o espiritismo candomblé, de umbanda, de quimbanda, de macumba, de saravá. Eu estou falando do espiritismo mais elevado, que é o kardecista, que se diz até uma ciência. Eu estou mostrando documentos, e contra esses documentos não há argumento. Eu estou citando o livro de Allan Kardec para você. Eu estou mostrando algo em que você talvez não acredita nisso, mas talvez você não seja tão aprofundado na doutrina espírita, e eu sou aprofundado nela, a tal ponto de citar nos livros. Eu sei que você crê que Jesus é Deus. Ora, nós sabemos que o espiritismo prega um evangelho diferente, outra coisa que precisamos dizer. E agora, sexto, o espiritismo não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Allan Kardec contestou a Bíblia como palavra de Deus, dizendo que foi escrita por homens. Tem muitos anos, foram feitas muitas traduções, tem muitos erros. E por isso Allan Kardec começou a passar para seus adeptos, no século XIX, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Pensando nisso, ele escutou e recebeu dos Espíritos de Luz uma revelação de que ele deveria reescrever a Bíblia, ditada pelos Espíritos de Luz. O que fez Allan Kardec? Desprezou todo o Antigo Testamento e aproveitou apenas alguns dos 10 mandamentos, apenas o Decálogo. E o Novo Testamento, o que Allan Kardec fez? Aproveitou apenas as parábolas de Jesus e acrescentou outras coisas ditadas pelos Espíritos de Luz. O que Allan Kardec havia esquecido é que a Bíblia, há 1900 anos, ela não era contestada. E todas as traduções sérias da Bíblia não contradizem umas às outras. É o livro mais lido. E por causa desta palavra, só este ano, pelo meu ministério, foram 5 paralíticos que voltaram a andar. Uma criança que há 1 ano já havia sido declarada cega, irreversivelmente, até por médicos no exterior. Quando Jesus Eucarístico entrou no ginásio, a criança recobrou a vista. Neste ano passado, eram 2 pessoas numa cidade do Rio de Janeiro que estavam com esclerose múltipla, paralítico, que voltaram a andar, porque eu creio na palavra de Deus, que fala: tudo que pedires com fé, Deus te concederá. Se fosse só letra, tudo teria passado. E o próprio Jesus disse: não se perderá um só traço, um só jota da lei. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso não é só palavra, e por causa dessa palavra, não foi baseado, não foi no poder dos mortos, foi no poder de Jesus Cristo que está vivo, que esses paralíticos andaram, que esses cegos enxergaram. Foi no poder de Jesus Cristo que aquela criança de Rubiataba morta ressuscitou. Foi no poder de Jesus Cristo que uma cega de nascença lá em Uruaçu, de 45 anos de idade, enxergou. Foi no poder de Jesus na Bíblia, na palavra de Deus. Isso aqui não é só palavra, não é só letra, é a palavra de Deus. E eu não tenho dúvida, pelos milagres que tenho visto no meu ministério, e eu sou um homem fraco, um homem limitado, mas Jesus é ilimitado, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele usa quem Ele quer, porque o Senhor Jesus está onde nós o invocamos, porque Ele está vivo e ressuscitado. É diferente, gente. O ministério que nós exercemos não é evocando os mortos, mas evocando aquele que morreu na cruz e está vivo. Jesus. Com qual Bíblia você ficaria? Com uma que
nunca foi contestada. Essa Bíblia, que tem nas mãos de todos, ou com a Bíblia modificada por uma pessoa no século XIX, com quem você ficaria? E abra a sua Bíblia agora em Gálatas 1, versículo 8 a 9, que São Paulo, preocupado com os primeiros cristãos, para que não recebessem uma outra palavra, uma outra doutrina que não fosse pregada pelos apóstolos, e nenhuma outra Bíblia. Olha o que fala São Paulo em Gálatas 1. Mas ainda, nós, ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente, seja ele excomungado. Ou seja, mesmo se o anjo baixado do céu vos anunciar um evangelho diferente, o que esse seja? Maldito, anátema. Você pode receber um outro evangelho ditado por mortos? Não. Por anjo? Não. E ainda mais, no encerrar da Bíblia, lá em Apocalipse 22, versículo 18 a 19, quando São João encerra as últimas palavras da Bíblia, ele vai dizer: eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes ajuntar alguma coisa, as pragas descritas, o quê? Deus ajuntará o quê? Se alguém ajuntar alguma palavra na Bíblia, o que Deus vai fazer? E se alguém tirar alguma coisa? Deus lhe tirará a sua parte da vida e da cidade santa descrita nesse livro. E se alguém ajuntar, gente? Pode ajuntar e pode tirar? Pode! Portanto, a palavra de Deus não foi feita para ser modificada. Mas o Espiritismo, ele coloca nos seus adeptos que a Bíblia, ela não é a palavra infalível de Deus. E nós temos essa certeza que ela é a palavra de Deus para nós. É a história de Jesus. E nenhum homem tem autoridade, como Allan Kardec no século XIX, influenciado por espírito de luz, recebeu um evangelho diferente. Olha, meu irmão, cuidado. Ninguém pode trazer um evangelho diferente. O evangelho não muda. O evangelho é o mesmo. E você não pode abraçar um evangelho diferente daquele que os apóstolos anunciaram. Esses apóstolos anunciaram, e esses originais ainda estão no Vaticano, esses originais da Bíblia compilados, que estão às 7 chaves, mas são os mesmos. Como que alguém tem autoridade de contestar documentos que nós temos desde o princípio? Isso é um absurdo. Portanto, você não pode ter esse tipo de evangelho na sua casa. Não serve. Você não pode ficar com um evangelho falsificado, acrescentado ou mutilado. Você não pode ficar com um evangelho desse tipo. Você tem que ficar com um evangelho completo na sua vida, na sua casa. Não se pode viver o evangelho pela mais metade. Não se pode viver o evangelho mutilado. Você não pode ter uma fé pela metade, mas tem que ser uma fé completa no seu coração. Amém? 7º ponto. O Espiritismo não acredita na Santíssima Trindade. Ainda chega a afirmar que isso é baseado numa crença hindu, numa lenda hindu. Nós sabemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas para o Espiritismo, Deus não é Trindade. Só existe Deus, o Pai. Jesus é um Espírito de luz, perfeitíssimo, governador do mundo. Não existe Espírito Santo. Existem espíritos mortos, espíritos bons e ruins. Nós vamos ver sobre isso agora mesmo, sobre os mortos. 8º ponto. O Espiritismo faz da sua base principal a evocação dos mortos. Para o Espiritismo, o mais importante é evocar os mortos e não o próprio Deus. Assim afirma Allan Kardec no livro Cristianismo e Espiritismo. Ele afirma também lá na página 74. Na página 95 em diante, ele fala, no livro dos Espíritos também, que a doutrina espírita faz do seu suporte principal a evocação dos mortos e não
a evocação do próprio Deus. Quem você evoca para sua salvação? Deus ou um morto? O que é melhor você pedir ajuda? De Deus ou de um morto? Ora, se o morto não pôde nem a si mesmo se ajudar, como que ele vai ajudar você? Se ele não conseguiu resolver seus problemas, como é que você pensa que ele vai resolver seus problemas se ele não conseguiu resolver os deles? Para o espiritismo, para o hinduísmo e para várias religiões orientais que professam a lei do karma ou lei da reencarnação, eles acreditam que não é possível, em somente uma existência, a pessoa pagar os pecados de toda uma vida, que é necessário a pessoa nascer de novo em um outro corpo para pagar pecados de uma existência anterior. E o Espiritismo ainda professa a possibilidade da transmigração da alma. O que é a transmigração? Que a alma pode, que o espírito pode nascer e reencarnar num cachorro, num bode, num animal, num cavalo, numa vaca. Que a alma pode inclusive transmigrar. Que a alma precisa de reencarnar para chegar ao estado de perfeição. Essa é a principal crença do Espiritismo, que é preciso reencarnar, que uma existência só, a pessoa não consegue melhorar, não consegue se salvar. Por isso, ela precisa ter uma outra existência para ir melhorando aos pouquinhos, até chegar à perfeição. Essa é a principal crença do Espiritismo, a reencarnação. A grande prova de que não existe reencarnação, abra lá, Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 25. João 11, 25. Veja o que fala a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus fala que é a reencarnação e a vida. Quando Jesus ressuscitou, ele veio em outro corpo ou era o mesmo corpo? Era o mesmo corpo, ele ainda tinha as marcas da paixão. Ele ainda disse para Tomé: põe tua mão na minha ferida. E não era um espírito, não era algo sem forma. Ainda Jesus fala assim, a vida dos apóstolos em Lucas 24, vocês têm alguma coisa para comer aí? E a vida dos apóstolos, ele comeu pão e peixe, não era um espírito, era Jesus, o corpo dele ressurrecto mesmo. Jesus ressuscitou com o corpo dele, mostrando que não é reencarnação. E nós também ressuscitaremos e Deus vai nos dar um corpo espiritual lindo, tão bonito quanto o corpo de Jesus transfigurado lá no Monte Tabor. Meu irmão, a reencarnação, ela, até matematicamente, ela é contestável. Por quê? O Espiritismo não acredita na formação de novas almas, que as almas foram formadas lá no princípio de tudo, quando Deus fez o mundo, Deus fez todas as almas. Assim professa Allan Kardec. Atualmente no mundo, nós estamos com uma população em torno de 6 bilhões de seres humanos. Se nós formos contar e somar todas as pessoas que nasceram e morreram ao longo da história, nós chegaremos a um número perto de 900 milhões ou menos. Atualmente no mundo nós temos então cerca de 5 bilhões e 100 milhões de pessoas a mais do que já existiu na história. Ora, se o Espiritismo professa que não existe novas almas, formação de novas almas, e esses 5 bilhões e 100 milhões de pessoas que estão hoje no mundo e que não são fruto de reencarnações anteriores. Se todas as pessoas hoje no mundo, segundo o Espiritismo, são reencarnações passadas. Todas as pessoas do mundo hoje são reencarnações passadas. Ora, se todas as pessoas do mundo são reencarnações passadas, o que explicar esses 6 bilhões de pessoas era para o número estar decrescendo e não aumentando, porque eles falam que o sofrimento e as tribulações purificam a alma, e tanta tribulação no mundo hoje era para o mundo ter um número menor de pessoas, cada vez diminuindo e não aumentando e multiplicando o número da população. Então a reencarnação, até matematicamente, ela é contestável.
Agora vamos para a palavra de Deus. Porque eu sei que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus nos diz, vamos começar pelo Novo Testamento. Hebreus 9, 27. Vamos lá? Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Amém? Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Carta aos Hebreus, você achou lá pertinho de Apocalipse, mais no finalzinho da sua Bíblia, né? Você sabe onde é. Hebreus 9, 27. Quem que fala? Vamos juntos? Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o... Quantas vezes a pessoa morre? E o que vem em seguida? Agora abre em 1 Coríntios 15, versículo 12. Volte algumas folhas e você encontra 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Vamos ler juntos isso aí? 1 Coríntios 15, versículo 12 e seguintes. Ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição dos mortos? Se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição? E o que São Paulo continua dizendo? Ora, se Cristo não ressuscitou, então é vã a vossa fé. É uma fé inútil. Não é verdade? Então essas passagens são muito claras. Não existe reencarnação. Vamos ao Antigo Testamento. Mas para abrir o Antigo Testamento, eu gostaria que você lesse a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 17. Que Jesus não veio anular e cancelar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é válido, Jesus o respeita e Jesus veio fazer com que o Antigo Testamento fosse levado à perfeição. Mateus 5, 17. Não julgueis que vim abolir a lei e os profetas. Não os vim abolir, mas sim o quê? Levá-los à perfeição. Eu mostrei a passagem de Lucas 16, 19 a 31, onde Jesus não permite que o morto volte à terra. Onde Deus não permite que o morto volte. E 2 vezes Jesus fala assim: ouça o que diz Moisés e os profetas. O que significa Moisés e os profetas? O Antigo Testamento. Moisés é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas compõem todo o Antigo Testamento. 2 vezes Jesus manda que a gente verifique o que diz Moisés e os profetas a respeito do Espiritismo, do morto voltar. Por que Deus não permite que o morto volte? Porque desde o Antigo Testamento, Deus já havia dado leis severas, mostrando que, na verdade, quando se evoca o morto, não é o morto que vem. Se lembra de 2 Samuel 14, 14? Deus não faz voltar uma alma. Então quem é que volta? Se Jesus não permitiu que o morto voltasse, quem é que volta? Veja, irmão e irmã, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. O 13 diz assim: esses tais são operários desonestos que se disfarçam em apóstolos de Cristo. O que não, agora o 14, juntos. O que não é de se espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, Satanás pode se transfigurar e parecer anjo de luz. Então para ele é muito fácil imitar voz de morto e imitar letra de morto. Eu tenho aqui um trecho de um livro de Allan Kardec, que é o livro
Iniciação Espírita, edição Edicel, Caixa Postal 552, São Paulo, CEP 01059910, dou até o endereço para vocês pedirem se quiserem. No item 81, que fala justamente sobre o médium que recebe espíritos. Olha o que diz este livro de Allan Kardec, que eu cito até o local e tudo mais. Por outro lado, os espíritos, querendo dar um ensinamento útil a todos, servem-se do instrumento que tiverem à mão, mas o abandonam quando acham outro que lhes é mais simpático e que aproveita melhor suas lições. Retirando-se os bons espíritos, os espíritos inferiores, pouco interessados nas qualidades morais, que aliás os incomodam, têm então o campo livre. Segundo Allan Kardec, os espíritos abandonam o médium quando eles dão na cabeça, quando acham alguém que é mais simpático. E quando o médium é abandonado pelos bons espíritos, os maus espíritos tomam conta. E eu coloco assim no livro. Esse trecho de Allan Kardec nos deixa bastante confortáveis para mostrar que a pessoa que se faz de médium fica aberta à ação do demônio. E pior ainda, como é que o cristão incauto, que vai a uma sessão espírita, consegue discernir se o que está no médium é um bom ou um mau espírito? Se os próprios médiums, eles estão suscetíveis à influência dos bons e dos maus espíritos? Também existe um outro termo num livro de Allan Kardec que fala que o espiritismo designa o termo do médium que recebe um espírito para fazer os trabalhos no centro, ele recebe o nome de cavalo do espírito. Será que você aceita ser cavalo? Para fazer o bem, você precisa ser cavalo do espírito? Peraí, isso fere a dignidade humana, mas é o termo usado no espiritismo. Peraí, acorda, abre o coração. Você está participando da religião onde o principal mestre do espiritismo é o cavalo. Escuta a palavra de Deus. Para você fazer o bem, você precisa ser influenciado por um espírito. Você faz o bem, realiza o bem, porque Deus está em você e você faz conscientemente. E você não precisa entrar em transe para o Espírito entrar em você e fazer o bem a você, não. Você faz o bem porque você é um cristão e o Espírito Santo usa você com todas as suas capacidades e com sua mente, com o seu ser livre. É diferente. Jesus é que manda que a gente olhe o que diz Moisés e os profetas. Vamos ver onde estão as proibições severas. Deuteronômio 18, versículo 9 a 14. Abra na página 234 da Bíblia Ave Maria. Aos meus irmãos e irmãs que pregam a palavra de Deus, que pregam sobre espiritismo, não esqueçam que para você ler essas passagens do Antigo Testamento, primeiro, cite a passagem em Lucas 19, 16 a 31, onde fala do rico e Lázaro, mostrando que Jesus é que manda que a gente abra as passagens das proibições severas. Tá certo? Faça uma ligação com o Antigo e com o Novo Testamento com as próprias palavras de Jesus. Deuteronômio 18, 9 a 14. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. O que é prática abominável? Que Deus tem horror. Versículo 10. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao quê? Ao espiritismo, à adivinhação ou à evocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente o Senhor teu Deus. Repita isso. Serás inteiramente o Senhor teu Deus. As nações que vais despojar, ouvem os agoreiros
E os adivinhos? A ti, porém, o Senhor teu Deus não o... A ti, porém, o Senhor teu Deus não o... Deus permite isso aí, irmãos e irmãs? Vamos trocar em miúdos. Versículo 10. Não se ache no meio de ti que faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Demonismo. Oferta aos demônios. Macumbaria. Nós sabemos que aqui em Guapó, perto de Goiânia, sacrificaram uma criança e beberam sangue. Num ritual satânico. No mundo existem mais de 5 milhões de adeptos de Satã, que deram sua alma para Satã. E que fazem sacrifícios humanos, matam recém-nascidos. Quantas crianças a gente encontra desaparecidas, que nunca mais encontra o paradeiro delas, foram sacrificadas, grande parte delas foram sacrificadas em rituais macabros, onde beberam sangue dessas crianças. Sim, existe isso, passar pelo fogo, sacrificar a criança, matar. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Nem quem se dê a adivinhação. O que é adivinhação? O responso. Lá no capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos, vamos abrir a palavra de Deus lá? Coloca um santinho aí nessa passagem, em Deuteronômio, nós vamos voltar lá. Certo dia, quando íamos à oração, o que apareceu? Uma menina, uma jovem, que tinha o espírito de Pitão. Era um demônio que estava nela e que a fazia adivinhar. O que aquela jovem fez? Durante muitos dias, aquela jovem gritava atrás dele: esses são os servos do Deus Altíssimo, ouçam-nos, ouçam eles. E isso se deu por muito tempo. De repente, vira a página. Veja lá, o que Paulo fez? Paulo virou para aquela jovem e disse ao demônio: sai dela. E imediatamente o demônio, tendo saído dela, ela parou de adivinhar. Versículo 18, leia versículo 18. Voltou-se para ela e disse ao espírito: ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Agora leia mais. Vendo os seus anos, que se esvaecer a esperança de quê? Que esvaecer a esperança de? O que eles fizeram? Prenderam a Paulo e Silas. A adivinhação dá muito lucro para quem adivinha. Liga já! 0900, quem não se lembra? A adivinhação dos poderes de Satanás. Mas a pessoa que recorre ao adivinho, ela perde a própria paz. Porque ela vai a um lugar onde a pessoa começa a predizer o futuro. E a pessoa começa a acreditar naquilo e perde a paz. Começa a acreditar em predições e começa a viver uma vida com medo. Ora, o medo é falta de fé. E quantas pessoas vão nos adivinhos, ler sorte, quiromancia, cartomancia, ler mão, tarô, búzios, buscando saber futuro. Ora, o futuro a Deus pertence, isso é falta de fé. E acontece que algumas coisas o demônio adivinha. Algumas coisas. E a pessoa fica presa naquilo. E a pessoa perde a paz. Por quê? Ela deixou de confiar o seu futuro a Deus. A adivinhação. E traz mais aí. Ao horóscopo. Quanta gente não sai de casa sem ver horóscopo. Ai, meu Deus do céu. É Deus quem me guia ou é um astro que me guia? É Deus. Você sabia que o céu que nós vemos, as estrelas, é um céu pré-histórico? Que a maioria das estrelas, que a gente estuda isso em física, em astronomia, não é astrologia não, a astronomia é uma ciência, que essas estrelas que estão aí, são sóis, são estrelas como o Sol, e que a luz dessas estrelas gastou milhões de anos-luz para chegar aqui na Terra. Na origem, essas estrelas já acabaram, já apagaram. E tem gente que acredita que Sagitário, que Touro, que aquilo vai dar sorte, uma coisa ou outra. Eu lembro que um amigo meu que trabalha no Jornal Popular, durante 9 meses eles ficaram sem aquele que é o horoscopista. Ele pegava o horóscopo de Sagitário de junho, punha em agosto, pegava o de agosto, que era da outra semana, jogava para Áries. Ninguém nunca reclamou nada. Recebi até carta que dava tudo certinho. E tem gente que não sai de casa sem olhar se o horóscopo está dando bem.
E outra coisa que fala também em Deuteronômio 18, 9 a 14. Aos agouro, o que é agouro? Superstição. Tem gente que é agorenta. Eu tenho que sentar no lado direito do sofá, porque quando eu sento do lado esquerdo do sofá, o Brasil perde o futebol. Sabe? Vocês não viram aquele comentarista da Rede Globo dizer que na Copa do Mundo ele assistiu a Copa com a mesma meia? Coitadinho do nariz dos outros que estavam em volta. Superstição, pessoas letradas que têm superstição, passar de escada, gato preto, ferradura atrás da porta. Quem tem coragem de usar uma ferradura atrás da porta, diz um provérbio grego, que pode acabar usando a ferradura no pé. Pé de coelho da sorte. E o coelho perdeu o pé dele, coitado. E tem gente que ainda acredita que essas coisas dão sorte. Meu Deus do céu. E tem aquelas famosas correntes de São não sei o quê. Começa assim: essa corrente nunca foi quebrada. Mentira! E chega lá dizendo assim: se você não mandar para frente, seu marido vai ficar doente, seu cachorro vai viver cagado, e assim por diante. E a pessoa com medo manda para frente. Vocês pensam que isso acabou? Porque eu andei recebendo correntes pela internet. A superstição entrou na era da informática. Pois bem, tem gente que ainda acredita que isso dá sorte. Olha, eu me lembro que um dia eu cheguei numa casa, mas o pessoal era supersticioso demais. E tinha um cachorro de louça grandão atrás da porta. E eu perguntei: para que serve esse cachorro? Algumas pessoas me ensinaram que esse cachorro aí espanta as pessoas de má fé. Mas o coitado do cachorro nem latir não lata. Como é que pode espantar alguém? Não late. E tem gente que acredita que essas coisas dão sorte. Olha, elefante, Buda virado com o traseiro. Buda virado com a Buda para trás, né? Tem gente que acredita que essa coisa dá sorte. Pôr dinheiro debaixo do elefante traz mais dinheiro. Meu Deus do céu, alguns de nós ainda temos essas superstições. Tem gente que quando vê uma escada assim, corta a minha volta. Corta mesmo. Não, vai dar sorte. Gato preto, então, meu Deus do céu. Dia de sexta-feira da paixão, ainda por cima, quebrar espelho, dá 7 anos de azar. Ô menino, deixa essa chinela virada, senão sua mãe vai morrer. E quando a coruja pia na comieira, alguém vai morrer na casa. Sair varrendo atrás da visita, vai não voltar mais. Entrar por uma porta, sair pela mesma porta. Não pode sair por outra porta. Essas coisas começam a dominar a pessoa. São algumas das superstições que eu já vi por aí. Trevinho de 4 folhas. Olha, gente, cuidado, superstição pode dominar você. Mas olha o que diz a palavra de Deus aí. A magia. Tem pessoas que acreditam num Deus mágico. Deus mágico. Aquele Deus que eu vou lá, na benzedeira, eu nem sei o que ela está falando. E a maioria das benzedeiras tem orações ocultas, que evocam astros. Não aquela benzeção, aquela mulher católica, vai rezar um Pai Nosso, Maria, faz um sinalzinho do Pai, e a criança vai embora para casa tranquilamente, boazinha, sorrindo. Mas existe benzeção de pessoas espíritas, que evocam astros, que não pode contar o segredo da oração, que passa de mãe para filha, senão perde o poder. Cuidado. Quem ama mais sua criança do que você? Quem ama mais seu netinho mais que você? É bem verdade que a agressão, a violência do mundo torna as crianças tristes. Mas Jesus mesmo disse: aos que crerem acompanharão esses milagres, e imporão as mãos aos enfermos e eles serão curados. Marcos 16 e seguintes. Então, se sua criança, seu netinho, seu sobrinho, seu filho, está doentinho, está triste, sabe o que ele vai fazer? Reze, amém, reze com o nenê. E Deus vai dar uma grande graça, vai tirar
vai tirar mesmo aquela tristeza do coraçãozinho. E eu sou testemunho que crianças que são levadas nesses lugares são contaminadas. Veja o que diz a palavra do Senhor aí. A magia e ao espiritismo e a evocação dos mortos. O que é evocação dos mortos? Chamar o morto para vir encarnar. Deus não permite. Por que Deus não permite? Veja Levítico 19, versículo 31. Veja o que diz a palavra do Senhor. Não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos. Não os consulteis para que não sejais vira folha, examinados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então o que diz a palavra? Não vos dirijais aos espíritas, não os consulteis para que não sejais contaminados por eles. O que é essa contaminação? Se tiver uma pessoa ao lado seu com varíola e você não for vacinado, você terá uma grande probabilidade de sair com varíola. Se alguém dá um espirro, atim! E você tem uma grande probabilidade de ir embora para casa já com vírus, logo incubado, e quando menos esperar, você vai ficar gripado. E a contaminação que se faz no espiritismo, não é que o espiritismo é uma doença, nada disso, é a contaminação das ideias. Você para de acreditar na ressurreição, você para de chamar Jesus, de rezar para Jesus, começa a rezar para os mortos. Você começa a acreditar que os espíritos é que vão resolver seus problemas e não Deus. Você começa a acreditar que o mal do mundo é por reencarnação anterior e você não começa a lutar contra a injustiça, contra a fome. Você começa a ser dominado por um fatalismo e um anestesiar da consciência que muita pessoa por aí prega, muito espírita prega, que essas pessoas miseráveis que nascem em Uganda, Serra Leoa e que estão lá, é porque na reencarnação anterior foram muito maus. Eu conversei com um médium e eu pergunto, qual a explicação que você tem para os miseráveis? Aí ele disse assim, eu conversei com o espírito de André Luiz, e o espírito de André Luiz disse que aquelas pessoas que morreram em Serra Leoa, que nem recebiam ajuda, as ajudas que vinham da ONU, caía fora, caía no mar, perdiam-se. Sabe por quê? É porque aquelas pessoas que nasceram em Serra Leoa eram antes alemães nazistas que eram racistas e nasceram pobres e negros para pagar o pecado de uma reencarnação anterior. E os aleijados? Os aleijados é porque eles eram pessoas muito más e nasceram agora sim para pagar os pecados de uma existência anterior. E é isso que professa o Espiritismo. Eu gostaria de saber se nós temos algum advogado aqui, por favor, fique em pé. Algum advogado? Tem algum advogado aqui? Fique em pé. Bom, eu conheço dessas leis, vou citar então. Você conceberia que Deus seria um juiz injusto, que condenaria ao aleijune pessoas sem saber que elas foram condenadas por uma existência anterior? Você conceberia isto? Outra coisa, a legislação brasileira, que é falha, ela também concede à pessoa saber quanto tempo ela foi apenada, quanto tempo ela recebeu de pena. Ela tem direito. Agora você concebe que essas pessoas ficam a vida inteira pagando a existência anterior, sendo que até no Brasil nenhuma pessoa pode ficar mais do que 30 anos recluso? Você concebe essa ideia? Se até mesmo a nossa lei, que é falha, concede um julgamento justo, e esses coitadinhos, vocês admitem que eles estão lá sem saber porque foram julgados, sofrendo sem saber porque estão sofrendo? Tem alguma pessoa, tem alguma mãe aqui entre nós que possui algum filho portador de necessidade especial? Porque eu detesto essa palavra aleijado. Para Deus não existe ninguém aleijado. Para Deus não existe ninguém defeituoso. Existem pessoas portadoras de necessidades especiais.
E essas pessoas, por mais necessidades especiais que elas possuam, se nós as cercarmos com amor e carinho, elas serão como nós, felizes, até mais felizes que nós. Tem alguma pessoa aqui, alguma mãe que tem um filho portador de necessidade especial? Você é um pai? Vem cá, meu irmão. Tem alguma mãe aqui que possui alguma criança portadora de necessidade especial? Circe, você possui, é filho seu? Meu filho, ele foi atropelado, ele tinha 11 anos e um ônibus passou em cima dele. E ele não fala, não anda, mas você chega perto dele, ele é uma pessoa muito feliz. Eu pergunto a você, você admite que foi um castigo de Deus isso? Eu pergunto a você, você tem quantos filhos, Circe? Tenho 2. Eu sei que você ama os dois do mesmo jeito, mas mas nós temos uma preferência. Qual dos dois você mais cerca de amor? Eu procuro cercar os dois, mas ele acaba recebendo mais, né? E quando as coisas estão ruins ali na casa, e quando você olha para ele, o que você sente? Aí ele sorri. Você admite que ele é um castigado por Deus ou é uma bênção na sua casa? Uma bênção. Né? Apesar da tragédia, ele é uma bênção na sua casa? Aí aconteceu tanta coisa boa. É boa que eu falo assim, né? Aconteceu um acidente. Ele ficou em coma 5 meses, né? 5 meses, aí depois Deus foi operando. Eu falo milagres porque foi. Deus mandou um anjo. Ele é mais santo que você? Acho que é. Eu não tenho dúvida. Ele está mais perto de Deus, não está? Ixi, muito mais. Ele é bênção na sua casa? Bênção, é. Nenhuma pessoa que possui um filho portador de necessidades especiais em casa admite que ele é um castigado por Deus, mas em todas as casas essas pessoas que são portadoras de necessidades especiais são bênção na casa. Vocês conhecem, vocês têm exemplo na família que essas pessoas são bênção na família, na casa. E é inadmissível que alguém pense que essas pessoas são frutos de reencarnações anteriores. Agora vamos à palavra de Deus também. Levítico 20, versículo 6. Não vos dirijais aos espíritas nem aos adivinhos, não os consulteis para que não sejais contaminados por eles. Fala o 19 e 31. Agora 20, versículo 6. Se alguém se dirigir aos espíritas ou aos adivinhos para fornicar com eles, voltarei o meu rosto contra este homem e o cortarei do meio do seu povo. São severas essas proibições. Acreditem nelas, meus irmãos. Não fui eu que coloquei na Bíblia aí. Se está aí porque existe alguma coisa. Eu amo o espírita. E eu não falo mal do espírita, porque o espírita é caridoso, é amoroso. Mas eu falo do espiritismo, que é uma doutrina que contraria a palavra de Deus. Que contraria, porque não existe reencarnação. Eu tenho que falar contra o espiritismo, mas não contra você que é espírita. Eu amo você como meu irmão. O espírita é o meu irmão, mas o espiritismo eu não aceito. É proibição severa. Abra agora em João capítulo 9, versículo 1 e seguintes. Quando os apóstolos passam em frente a um cego de nascença, Evangelho de São João capítulo 9, versículo 1 e seguintes, quando eles passam em frente a um cego de nascença, os apóstolos perguntam, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? O que Jesus responde? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Ou seja, ele é cego. É culpa do pai? É culpa de reencarnação? Por que ele é assim? Versículo 1 e seguintes. Quando eles passam em frente ao cego de nascença, os apóstolos perguntam, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? O que Jesus responde? Nem ele pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Ou seja, por que ele é cego? É culpa do pai? É culpa de reencarnação? Por que ele é assim? Para que nele se manifestem as obras de misericórdia. Imagine você, se esse espírito de André Luiz passou para esses espíritos, através desse médium, a ideia
de que as pessoas de Serra Leoa que hoje estão morrendo de fome, nasceram em Serra Leoa e estão morrendo à míngua, porque eram alemães nazistas, eu pergunto a você, se você realmente tivesse essa convicção, você teria coragem de mandar ajuda para esse povo? Que morram, merecem morrer. Querido irmão, querida irmã, começar a dar explicação que uma pessoa é portadora de necessidade especial, porque ela é fruto de uma reencarnação anterior, muito porque ela foi má antes, isso é dar uma desculpa esfarrapada, é anestesiar a consciência. O grande pecado daquelas pessoas que morrem em Serra Leoa, em Uganda, na Etiópia, de fome, é o pecado da falta de repartir o pão. O que tem guardado hoje no mundo, segundo os especialistas, nos celeiros do mundo inteiro, daria para matar a fome da população mais pobre da terra durante 9 meses em seguida. Sem que tivesse plantado mais nada, só o que está estocado, só o que está sobrando. Você sabia que um norte-americano come 5 vezes mais calorias do que um indiano? Que o norte-americano come em um dia é o que o indiano come em 2 dias e meio, em uma semana. A fome no mundo é pornográfica, é falta de repartir o pão. A desorganização genética é fruto do pecado e não de anestesiar da consciência, de jogar culpa em reencarnação anterior. Isso nos faz ficar indolentes e não querer lutar contra a miséria, e não lutar contra a desorganização genética. Essa teoria do espiritismo é pornográfica, é falha, é algo indecente. Querer dizer que os pobres miseráveis é porque antes foram ricos, isso é querer anestesiar a consciência e deixar de enxergar uma realidade mais cruel, em que a fome desses miseráveis é um pecado social, é o pecado de não repartir o pão. Mas os espíritas pegam a passagem do Antigo Testamento, lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 28, primeiro livro de Samuel, capítulo 28, na página 333, em que Saul vai na casa de uma necromante. Necro é um termo grego, morto, mancia, consulta, estudo. A pessoa que consulta os mortos é um espírita. Então Saul vai na casa de uma espírita para consultar os mortos, porque ele estava diante do exército dos filisteus. E o capítulo 28 de 1 Samuel, na página 333 da Bíblia de Maria, ele está diante do exército dos filisteus. E é um momento importante. Ele quer saber se Deus lhe dará a vitória ou não. Então, ele não sabe o que fazer. Samuel já havia morrido. Ele vai então num outro país, porque ele já havia expulsado os espíritas da terra de Israel, segundo a ordem de Deus. E ele vai a esse outro país e vai até uma mulher que consulta os mortos. E assim diz na palavra do Senhor, lá a partir do versículo 10. Saul, porém, jurou-lhe pelo Senhor. Por Deus, disse ele, não te acontecerá mal algum por causa disso. Disse-lhe então a mulher, a quem evocarei? Evoca-me Samuel. E a mulher, tendo visto Samuel, soltou um grande grito. Por que me enganaste? Disse ela. Disse ela ao rei, tu és Saul. E o rei, o que vês? Não temas. Que vês? Então a mulher respondeu para Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Um Deus com D minúsculo que sobe da terra. Será que isso aí seria por acaso? Eu pergunto, Deus do céu? Quem é este que vem das entranhas subterrâneas e que se parece com morto?
e que vai disfarçar. E vai disfarçar. Quem será este? E a mulher fala, é um Deus que sobe da terra. Então Saul pergunta, qual é o seu aspecto? A mulher responde, é um ancião envolto em um manto. Ainda está disfarçado. E a palavra do Senhor diz assim, Saul compreendeu que era Samuel. Era Samuel? Não, é um Deus com D minúsculo que sobe da terra. Era Samuel? Mas na compreensão do confuso rei, era Samuel. Mas era Samuel? Sabe por que não era Samuel? Veja a 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, passa para frente. O próximo livro da Bíblia é primeiro livro dos reis, depois segundo livro dos reis. Aí você vai encontrar 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. 1 Crônicas 10, 13. Aí você vai encontrar que o rei Saul não evocou Samuel. Na verdade, ele foi punido, ele foi confundido por um espírito que imitou Samuel, que pareceu com Samuel, que imitou, falou igualzinho Samuel, e não era Samuel, senão, olha a pena, olha o castigo que recebeu Samuel. Era um Deus com D minúsculo que sobe da terra e que se disfarça até em anjo de luz, e que lá em Mateus 24 tem o poder de fazer até prodígios para enganar os eleitos. Mateus 24 fala assim. Veja agora 1 Crônicas 10, 13. Saul morreu por causa da infidelidade da qual se tornara culpado contra o Senhor, não consultando o Senhor, e por ter consultado necromante. Deus o fez assim, o quê? Morrer, transferindo assim a realeza para Davi, filho de Isaí. Por que Saul morreu? Por não ter consultado o Senhor, por ter consultado morto. Olha a pena que recebeu Saul. Olha a pena que recebeu Saul. Saul morreu por causa de ser infiel, por ter consultado um morto. Por isso, meu irmão, nem mesmo para uma causa boa se pode evocar um morto. Nem mesmo por uma causa boa. Porque na verdade, quando você consulta, não é um morto que vem lá das entranhas subterrâneas da morte, mas é um ser que se disfarça, que parece morto. É um Deus com D minúsculo que não quer um Deus do céu na sua vida e que quer que você continue confiando nos mortos e não em Deus. E os espíritas falam, baseados lá em algumas passagens do livro de Malaquias, que João Batista seria Elias reencarnado. Será? Vamos perguntar para João Batista se João Batista é Elias reencarnado. Eu vou perguntar. Abra em Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 20. Segundo os espíritas, o próprio João Batista seria Elias reencarnado. Ora, Elias exerceu um papel parecido com o de João Batista. Levar o povo à conversão. Mas o próprio João Batista vai dizer que não é Elias reencarnado. João 1, versículo 20. Ele fez essa declaração que confirmou sem hesitar. Eu não sou o Cristo. Então eles perguntaram, então, quem és? És tu Elias? E o que diz a passagem? Não o sou. Repita. Não. Então, quando perguntaram para João Batista se ele era Elias, o que João Batista respondeu? Negativo. Não o sou. Então, quando Jesus fala que João Batista era o Elias que devia vir, ele está dizendo que João Batista é o profeta como Elias que veio anunciar a grande conversão e a volta a Deus através do Cristo Salvador. Agora nós vamos ver a posição oficial da igreja a respeito do Espiritismo na página
23. Vamos ver a posição oficial da igreja. Olha o que diz a palavra de Deus. É o decreto da Santa Sé do dia 24 de abril de 1917, que ainda vale para hoje. É um documento válido desde 1917. É proibido ao católico frequentar centros espíritas e procurar médiuns. E o católico que faz isso está cometendo um pecado contra o seu batismo. É ilícito assistir às sessões espíritas, quer sejam elas realizadas ou não com auxílio de médium, mesmo que aparentemente simulem honestidade ou piedade, quer interrogando almas ou espíritos, ou ouvindo-lhes as respostas, quer assistindo a elas com pretexto tácito ou expresso de não querer ter qualquer relação com espíritos malignos. E o decreto afirma ainda que aqueles que acreditam na reencarnação devem ser tratados como hereges. Então é proibido assistir a sessão espírita, mesmo que você tenha boa intenção, mesmo que você não queira nem ter contato com os mortos. Agora, do Catecismo da Igreja Católica, é o número 1116 e 1117. Veja o que diz o Catecismo da Igreja. 2116 e 2117, correto. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou a demônios, evocação dos mortos, ou outras práticas que se supõem descobrir o futuro. Veja o que é proibido. Olha o que o Catecismo proíbe. A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios da sorte, os fenômenos de visão, o recurso a médiums. Porque o recurso a médium, tudo isso aqui, essas coisas, escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história, e finalmente sobre os homens, ao mesmo tempo que é um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito, que unidos ao temor, devemos exclusivamente a Deus. Olha o que o Catecismo diz. O Espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia juntos. Por isso, a Igreja adverte os cristãos a evitá-lo. Por isso, a Igreja adverte os cristãos a... Você vai evitar o espírita? Não. Você vai evitar o convívio com o espírita? Não. Mas se ele chamar a você a ir a uma sessão espírita, você vai? Não, porque existe um decreto da Santa Sé que proíbe. Se alguém chamar você para receber, para tomar uma água fluida, você vai? Não. Querido irmão, querida irmã, se você tiver na sua casa livros de espiritismo, patuás, águas fluidas, jogue fora e queime. Veja, isso é bíblico. Abra no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. E veja que aquelas pessoas na época dos apóstolos que haviam exercido artes mágicas, elas vieram diante dos apóstolos declarar suas obras e renunciar. Atos 19, versículo 18. E é preciso que a gente desfaça, que a gente jogue fora todos os objetos de espiritismo, livros, mandingas, patuás, águas fluídas, remédios, garrafadas, porque tudo isso vem de religiões, de uma religião que é proibida pela palavra de Deus, pelo catecismo e pelo decreto da igreja. Atos 19, versículo 18. Muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar suas obras. Muitos também que tinham exercido artes mágicas, aqui inclui os espíritas, que também eram tidos como artes mágicas, ajuntaram seus livros e queimaram-nos diante de todos, e calculou-se o seu valor, e achou-se que montava 50.000 moedas de prata. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e a tornou sempre mais eficaz. Queridos irmãos e irmãs,
Existe um documento da igreja que afirma que aquelas pessoas que estão em outras doutrinas podem se salvar. No Catecismo da Igreja Católica, número 818, diz assim: aqueles que nasceram hoje em dia em comunidades que surgiram da ruptura com a unidade não estão em pecado e são merecidamente reconhecidos pela Igreja Católica como irmãos do Senhor. Então, mesmo as pessoas hoje que estão fora da igreja são nossos irmãos. Número 818 do Catecismo da Igreja Católica. Também, no número 815 diz assim, olha o que o 815 fala, que o novo catecismo nos mostra que a profissão de uma fé única recebida dos apóstolos, a celebração comum do culto divino, sobretudo os sacramentos, a sucessão apostólica através do sacramento da ordem, nos garantem que nós estamos na igreja correta. Mas temos que ter um amor muito grande por aquelas pessoas que estão em outras doutrinas. E não podemos deixar de conviver e amar e ser sal e luz para essas pessoas. Não tire do seu convívio essas pessoas que são espíritas. Muitas delas são pessoas ótimas, caridosas, amorosas. E eu não falo contra o espírita, mas eu falo contra o espiritismo, que é uma doutrina que nós vimos que contradiz todos os dogmas do cristianismo. E a palavra de Deus é muito clara em dizer para cada um de nós que nós não podemos ter contato com o espiritismo, mas devemos amar os espíritas. Amém? Abra o coração e agora renuncie ao espiritismo na sua vida e viva no único caminho e acredite no único caminho que é Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.